E aí, beleza? Sou Daniel da Vingantes Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E de repente tem grandes chances desse queijo vegetal ser feito através da fermentação domesticada. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Pelo menos trazer duas características, as características principais de uma fermentação domesticada. Não sei se você já ouviu esse termo, ele pode ter vindo de outras formas também, mas o importante é justamente percebê-lo, né, ver o que é essa fermentação domesticada, para que depois você possa até se aventurar e fazer uns testes na sua casa e produzir queijos vegetais através desse tipo de fermentação. Porque se a fermentação ela está sendo adjetivada com esse termo domesticada, quer dizer que outros tipos também são possíveis, como a selvagem, por exemplo, que vai ficar para um outro vídeo. Mas a domesticada, ou a primeira grande característica dela, é que as culturas provenientes elas são produzidas em um laboratório. Esse aqui é o grande ponto da fermentação domesticada. É uma fermentação que está sendo encaminhada por bactérias normalmente, e bactérias essas que foram selecionadas e cultivadas em um laboratório. Elas são cultivadas, obviamente elas precisam ser cultivadas no meio com açúcar, né, que seja carboidrato, de alguma maneira. Como elas são muito utilizadas na queijaria tradicional, alguns laboratórios produzem essas culturas em meios ricos em lactose, mas alguns laboratórios já estão atentos a isso, já estão atentos a essa crescente dos queijos vegetais e tem algumas bactérias que já são produzidas em outro tipo de carboidrato, principalmente oriundo de arroz, por exemplo. Então, é possível sim a gente encontrar essas bactérias aptas para fazer um queijo vegetal que possa ser entendido enquanto vegano, né? Livre de qualquer traço de lactose, por exemplo. E essas bactérias, então, né, esse sendo o grande ponto, se ela está sendo utilizada também na queijaria tradicional, já dá para ter uma ideia, né? Onde que está o grande benefício disso. Porque se a queijaria tradicional se utiliza dessas bactérias, e se, de repente, a gente utilizar essas bactérias também para fazer os nossos queijos vegetais, podemos ter um denominador comum aí em relação aos queijos tradicionais. E isso principalmente em relação a sabor. É possível a gente se aproximar e muito dos queijos tradicionais. E eu não digo só em relação a uma cura de 20 dias, 30 dias, como é possível fazer de outras formas também, mas entramos nessa segunda característica dessas bactérias, da fermentação domesticada, que é sobre a variedade delas. Ou seja, pelo fato de elas serem selecionadas em laboratório, a gente sabe exatamente qual é a espécie que a gente vai utilizar. E uma vez que a gente tem esse conhecimento, fica muito mais interessante o jogo, porque a gente consegue direcionar o queijo vegetal para a diversidade que a gente busque. Ou seja, é possível fazer queijos vegetais que vão ser maturados por meses, no plural mesmo. Tem algumas bactérias que são bactérias exclusivas de maturação e que elas começam a agir nesse momento em que a temperatura está mais baixa, que você tem essa temperatura mais baixa controlada, e ela vai agindo devagarzinho, consumindo alguns compostos, produzindo outros, transformando a estrutura desse queijo vegetal e dando um sabor surreal. E isso daí é possível quando a gente coloca essas culturas de maturação. Estou falando de pelo menos 3 meses de cura, que é uma maravilha. Depois desses 3 meses, 4 meses, 5 meses, quando você come um queijo vegetal desse, o sabor é indescritível e provavelmente você nunca comeu algo parecido com isso daí. Então, essa questão dessas culturas que são domesticadas, que são selecionadas em laboratório, então, primeiro, é possível a gente comprar essas culturas diretamente de laboratório ou de representantes desses laboratórios em lojas especializadas, né, online, que vende coisas para queijo, né,
seja queijo tradicional mesmo, mas com essa atenção que eu falei no começo do vídeo, né? E em algumas farmácias também é possível utilizar, ou pelo menos achar alguns probióticos que tenham essas bactérias, né? Mas o mais indicado realmente é ir atrás daquelas que estão sendo utilizadas pela queijaria tradicional. Por exemplo, se você faz um queijo vegetal com Lactococcus lactis lactis e Lactococcus lactis cremoris, são duas bactérias que a queijaria tradicional se utiliza para fazer uma diversidade de queijos. Então, o sabor, uma vez que a gente coloque isso na nossa base vegetal, vai estar muito próximo do sabor de um queijo tradicional. E isso somente por conta das bactérias. Agora, é claro, uma vez que você vai usar esse tipo de bactéria, e agora eu deixo uma dica especial aqui. Como a gente busca que essas bactérias elas realmente brilhem no nosso queijo vegetal e produzam todo o sabor que vai estar nele, é importante que a gente busque uma base um pouco mais neutra, né? Ou seja, ingredientes que vão compor a base do queijo vegetal que sejam um pouco mais neutros. Por exemplo, castanha de caju é um belo de um exemplo, amêndoa também dá muito certo, né? Ou até mesmo o leite de soja, a gente consegue fazer muita coisa interessante com isso. Já chegou a usar alguma cultura domesticada? Deixa nos comentários para mim qual foi das diversas espécies que existem aquela que você mais gostou.